Tem alguma ovelha aí? Tem alguma ovelha tizão aí? Que maravilha. Vem cá, pastor, por gentileza. Cadê a santa pastora? Foi buscar? Então daqui a pouco a gente faz aquele ato, tá bom? Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 10, versículo 27. João 10, 27. Nós vimos agora há pouco, de forma brilhante, ministrado pelo apóstolo Ilmar, que tizon quer dizer ovelha. De forma muito clara, quais são as três áreas de perigo na ovelha: a mente, os olhos e os ouvidos, não é? E quais são os inimigos que atacam e o que acontece em Israel com as ovelhas animais. É ungido toda semana para que as moscas não rodam. E uma das coisas incríveis, quando ela entra pelo nariz, o verme vai lá para a cabeça, e chegando na cabeça, só tem um jeito: pegar a ovelha, derramar no lado do nariz. O óleo de oliveira tem que ser puro. Ele vai lá onde está o bicho e solta pela outra naringe. Você sempre tem que estar em contato com a mão do seu pastor. Toda vez que você vê, por favor, me abençoa. Porque é um bálsamo que é ministrado através do pastor. Olha o que diz João, capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Fala comigo assim: nunca. Nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Isso é uma segurança, esse texto, né? Nunca vão perecer, e ninguém vai tomá-las da minha mão. Meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Quem que dá a ovelha é Deus. Feche seus olhos, por favor. Obrigado, minha santa. O coffee break estava um maná break, né? De tão delicioso, mais do que um coffee break. Estava simplesmente, muito obrigado por todo o carinho de honra, muito obrigado por todo o coração aberto, porque quando o coração está aberto, é tudo mais fácil, não é? Querido Espírito Santo, nós louvamos o Senhor pela tua bondade, louvamos o Senhor pela sua fidelidade e te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos pela sua infinita graça e pelo seu infinito amor. Hoje eu quero falar agora com vocês sobre Nahal, a ovelha guia. N-A-H-A-L, Nahal, a ovelha guia. Pode se assentar, por favor. Você já percebeu que tem pessoas, tem ovelha e tem ovelha? Algumas pessoas destacam no meio das ovelhas e ela começa a ter todo um pensamento de preocupação com as ovelhas. Tem alguém que é desse jeito? As pessoas assim, eles veem o trabalho, não é que ela está criticando o trabalho do pastor, é que ela sabe que Deus a levantou para exercer aquele ministério de ser uma ovelha guia. Essa ovelha guia Nahal é também uma expressão lá em Israel, que vem de serviço de inteligência de Israel.
serviço militar de inteligência. Eu gosto muito de coisas baseadas em fatos reais. Eu, quando paro para assistir alguma coisa, eu gosto de fatos reais. Não sou muito fã de filme científico, das coisas surreais. Eu gosto muito, ainda mais quando fala de Israel. Eu gosto muito. Israel, a primeira vez que fui foi quando completei 25 anos de casado. No dia que a gente estava para ir, a igreja, numa comunidade simples, colocou no telão a minha passagem e da minha esposa. Eles parcelaram em 36 pagamentos. Falei, meu Deus do céu, era um absurdo na época para ir. Mas fomos, e quando nós chegamos ali, eu chorei igualzinho menino, de poder passar por todo o percurso que Jesus passou. É uma viagem extraordinária. Quem quer ir a Israel aí? Maravilha, olha que coisa bacana, né? Então é o Senhor que te convida para ir para Israel. E a época boa de ir, né? Geralmente é Tabernáculos, é a festa que vão pessoas de todas as nações, de todas não, chega a ter até 280 nações. É algo assim inacreditável, é tanta presença de Deus. Um local mais seguro do planeta Terra é Israel. Ninguém consegue derrubar aquele país. Nenhum ataque aéreo consegue atingir aquele país. Eles têm um sistema de defesa extraordinário. Assim que sai um míssil, já sai o sistema de defesa e derruba o míssil. O único jeito de atacar Israel vai ser pelo Vale do Armagedon, por terra, onde o reino do norte se unirá ao reino do sul e virá no Vale do Meguido ali, que fica atrás do Monte Carmelo. Esse último ano que fomos, nós somos lá no próprio local. É simplesmente extraordinário. Quando Israel parece que vai perder a batalha, eles vão vencer. E o nosso modelo de crença é Israel. Todo o ataque aéreo que vem contra nós, sempre tem um míssil que a gente não sabe de onde vem. E vai lá e derruba. Tudo que acontece em Israel é uma leitura para nós, a igreja. Então, a primeira vez que eu fui com a minha esposa, nós entramos ali no jardim do túmulo, e eu preguei para ela, ela pregou para mim, nós trocamos aliança de 25 anos, 25 anos de casado no meio dela, foi eu e ela, ali em Israel. E apareceu uma espanhola, Maria, e liberou uma palavra para mim e para ela. A gente chorou igualzinho menino, tinha que ser Maria, e tinha que ser na linguagem que eu entendia. E ela começou a ministrar uma palavra, eu e minha esposa ficamos como criança. Nós mandamos fazer um roupão dourado, meu povo no Shekinah em Israel. Todo mundo assinou. Eu mandei fazer umas 10 camisas de malha branca, e o povo tacou o dedão. Vocês vão comigo para Israel. E quando vocês enviarem o seu pastor, vocês vão fazer isso. Vão enviar ele para lá, e vai ser 60 anos esse ano. Eu sou mais velho, né? Eu tenho 60. Ele falou, deixa eu consertar aqui, ele falou que o que eu tive de casado, eu chamei a atenção dele, rapaz, eu vou ter que consertar lá. Eu sou sanguíneo, gente, controlado, organizado, eu já fui da pá virada. Eu vou ver na segunda-feira irmãos meus lá em Araguaíma. Eu vou vê-los e quero agradecer que o pastor vai nos conduzir até lá. Meu pai era um homem muito perdido, ele teve 7 mulheres e com todas teve filhos. Então são 13 irmãos. E esse eu não os conheço. Eu soube que eles estão em Araguaína e falei com a mãe dele agora há pouco, eu preciso abraçar meus irmãos, por favor, me dá esse direito de abraçar eles. São meus irmãos e eu preciso estar lá. E eu vendo tudo isso, quando eu e minha esposa estávamos ali em Israel, a gente rolava. Quando a gente fomos no Monte Carmelo, nós saímos rolando no chão, eu e ela, literalmente rolando. Quando fomos
no Monte das Oliveiras, o pessoal que as duas ali é normal. Não, mas a libertação, você celebra no nível da libertação que você tem. E quando você reconhece que você é ovelha, não foi bom demais essa palestra? Quando você sabe, puxa vida, eu não sou bode. Olha, às vezes a cabeçada que dou é porque tinha bichinho, e agora mesmo vai ser curado. Tudo isso agora mesmo aqui, em nome de Jesus. E agora, uma ovelha guia. Apóstolo Renê falou comigo assim: Jefferson, como que você só trouxe essa roupa? Eu falei: não, apóstolo, olha aqui o tanto. Olha o tanto de roupa que eu trouxe, da mesma. Porque eu queria chorar em Israel como ninguém. E eu chorei como ninguém. Minha esposa e eu. E graças a Deus, hoje o meu filho, o do meio, ele vai uns 12 a 15 vezes no ano a Israel. Porque ele tem uma agência de turismo. E é a melhor. Estou até fazendo um merchandising aqui. É a melhor que existe para poder levar as pessoas a Jerusalém. De ovelha a ovelha, tem ovelha que é diferente. Eu tenho uma ovelha que, se eu falar para ele, ligar para ele agora, vem aqui a Palmas, ele vem, sem perguntar para quê. Chegando aqui, eu falo: muito obrigado. Ele fala: só isso, meu pastor. E volta. É um dos homens que mais prospera na nossa igreja. Eu tenho um outro, eu nunca vi isso, é o único que dá dízimo antecipado. Todo ano, em janeiro, ele entrega o dízimo do ano que vai chegar. E ele fala assim: esse é o valor que eu pretendo arrecadar de lucro, esse é o valor do meu dízimo. Esse ano ele extrapolou, eu estou dando o dízimo para 3 anos. Isso é desde 2012 que ele faz isso. Entende? A igreja tem um dono. E o dono dela é o Senhor Jesus Cristo. As ovelhas têm um dono. E as ovelhas pertencem ao Senhor Jesus Cristo. E porque a igreja tem um dono, ele tem vários tipos de ovelha. Todas são tizom, porque todas são ovelhas. E a função de tizom é entregar a lã e o que mais? E o leite. O que significa isso? Oferta e dízimo. E daqui a uns dias vocês vão aprender sobre primícias. Mas essa é a função do tizom. Todo mês entregar o que devolve no altar com alegria no coração. Mas dentro dessas ovelhas tem uma outra, que é a Nahal, que significa ovelha guia. É também conhecida essa ovelha como mestra, ou também ovelha orientadora. Ela é a condutora de rebanhos para os lugares seguros. Ela percebe que as outras ovelhas estão indo para um caminho ruim, ela corre lá e fala: por aqui não. Ela, em hebraico, essa ovelha é chamada de Nahal, que significa aquele que guia de forma específica, que guia para um lugar bem seguro. Nahal é a ovelha que dá segurança, a ovelha que guia, que é líder sobre outras. Jesus tinha suas ovelhas guias, as suas ovelhas Nahal, os 12 dele. Aqueles homens eram acima da média. Ele tinha outros também que eram Nahal, aqueles que iam despontando no meio da equipe. E uma vez os discípulos tentaram: olha, tem um rapaz ali fazendo a tua obra ali, o que está acontecendo? Quem não comigo não se ajunta, espalha, não impeça. Porque às vezes as pessoas vão se destacando de uma forma muito linda. Nahal é a ovelha que não permite que as outras ovelhas caem no buraco. É aquela que instrui a caminhar em caminhos seguros. Essa palavra tem 2 conotações. A palavra Nahal significa ovelha guia ou para Moré. Moré são chamados guias de Israel. Eles não gostam de ser chamados de guia, eles gostam de ser chamados de Moré. São mostradores de caminho. Quando você chega lá, além de ter o guia espiritual, tem um guia que a empresa contrata lá em Israel, que leva para contar, à luz das Escrituras,
todos os fatos que acontecem em Israel. Israel é uma Bíblia aberta onde você anda. Então, quando a pessoa tem um entendimento de que é Nahal, ela com muita maestria, como mestre mesmo, ela quer ajudar aquela ovelha que chegou a encontrar o seu caminho de uma maneira mais segura e mais tranquila dentro da igreja. É um facilitador para a comunhão. Ela não permite que a pessoa entre e não seja notada. Ela não permite que a pessoa fique deslocada. Não é que ela está querendo fazer isso. É natural, porque foi Deus que levantou ela para ser Nahal. Essa ovelha, o Moré, é aquele que indica o caminho, que orienta para o caminho. Os guias de Israel não gostam de ser chamados como guias. Na verdade, são ensinadores do caminho que giram em torno da Bíblia. Eles não ensinam o que acham, mas o que tem na Bíblia. Então, Nahal, ela tem um cuidado de ensinar a Bíblia pura. Ele não passa seu pensamento. Ele passa o pensamento bíblico. Ele mostra o pensamento bíblico. Porque a igreja não é lugar de contar sobre nós, e sim sobre Jesus. Então ele entende, essa ovelha Nahal, ele entende que Deus o chamou para ser um facilitador dentro do rebanho, para fazer com que o rebanho cresça. É uma pessoa que, além de estar ao lado do pastor, ele contribui. É aquele que, quando o pastor vai viajar, ele supre com maior naturalidade, com maior tranquilidade, a ausência do pastor. Desde os dias de Jesus até os dias de hoje, os morés em Israel, eles têm nos levado a esses lugares, ensinando os mesmos caminhos pela função e orientação que eles têm. Israel é... Por que eu estou falando tanto de Israel? Porque eu quero que seja gerado o seu desejo de Israel. Para quando você falar com Deus assim, Deus me convida, porque é Ele que convida. E quando Ele convida, Ele abre as portas por recurso. Me convida, porque é a sua festa, né? É a festa do Messias. Todas as nações virão a Israel e celebrarão a minha festa, a festa de tabernáculos. A festa é dele. E por ser a festa dele, então é Ele que convida. E como a gente tem quando você chega lá em Israel, esses guias, esse último ano que eu fui agora, o ano passado, nós fomos né, na Cúpula Dourada, um local árabe, tomado pelos árabes, onde está, segundo eles, o túmulo de Abraão. E quando nós chegamos ali, os árabes, eles, uma mulher, um marido, não podia pegar na mão da mulher. Se pegasse, eles avisam uma vez, não pode. Se insistir, fala, não pode, na terceira coloca para fora. Então, a gente percebe a preocupação dos guias judeus que nos levou para esse território árabe, a tensão que eles ficam, mas a preocupação não é só com o cuidado dele, porque um árabe pode simplesmente, não é todos os árabes. Quando você vai para tabernáculos em Israel, quando chega lá, você vê um pastor árabe, um pastor israelita e pastores de várias nações, os dois celebrando a ceia, um árabe e um judeu. Então, não é uma coisa contra os árabes, entende? Mas, assim, por ser um local que eles entendem que é extremamente sagrado, é muita tensão. Então, eu vi o cuidado da guia ou da Moré, eu vi o cuidado dela. Olha, por favor, anda juntos, não tire foto ali, toma cuidado. Eu percebi aquele cuidado daquela guia que foi conosco, e para mim foi uma das melhores que eu tive nesses anos todos. A ovelha Nahal é uma ovelha exemplo. As pessoas, outras demais ovelhas, ele quer imitar o jeito daquela pessoa. Quer imitar até da forma que aquela pessoa fala, porque aquela é uma pessoa que exerce influência, sem querer exercer influência, porque ela sabe que ele é tizom, mas sabe também que Deus a chamou para aquele ministério ali. Ela sabe dessa grande importância. Essa ovelha Nahal é uma ovelha que se permite primeiro ser treinada pelo pastor. Ela não nasce assim. É uns 3 anos que o pastor
de investimento é que vai ter resultado de um tipo de ovelha dessa natureza. Porque não é uma pessoa que nasce, é uma pessoa ensinável. A ovelha narral, ela tem uma qualidade muito grande que é ser ensinável. E o ensino, ele vem carregado de confronto. Então, ele aceita o confronto, ele aceita ser chamado a atenção, ele aceita cortar, ele aceita as podas, porque ele sabe que Deus chamou para aquilo ali e ele entende todo o processo. E após ser aprovada pelo pastor como ovelha madura, que sabe o que fazer com o rebanho, é só assim que ela se torna narral. Só assim, depois de se submeter ao treinamento, se submeter ao discipulado. O discipulado não é fácil. Jesus não nos deu ordem para fazer crente, a ordem foi faça discípulos. É muito fácil, é muito diferente a orientação dele. Quando você encontra um discípulo, essa ovelha, e ela começa, se permite ser tratada, ela vai entrar num crescimento extraordinário. No mundo dos animais irracionais, parece estar racionalizado melhor do que o nosso mundo racional. Porque no meio das ovelhas, tem ovelha, animal, narral ali. E ela percebe que tem alguma ovelha, ela vai lá imediatamente. Não é holofote, é uma coisa natural. É a que fica mais próxima do pastor, é a narral. Lembra dos 3 discípulos que ficavam o tempo todo perto do Senhor Jesus? E lembra de João, que fazia do peito de Jesus um travesseiro? Então, narral não importa com os nomes que as pessoas estão dando a ele, porque está colado do pastor, está ao lado do pastor, não importa, porque ele sabe exatamente da função. Esse pastor que eu citei, o pastor Marco Aurélio, que está conosco, a gente é o novo pastor lá, e eu dou glória a Deus que meu filho assumiu o pastorado da igreja há pouco tempo. E eu falei para ele assim, gostaríamos que abrir uma igreja e te enviar. Ele falou, por favor, não me envie. Eu nasci para te servir. E a minha família nasceu para servir a sua. Não me envie. O meu envio é te servir. É impressionante essa família. É impressionante o estilo dele, como que ele preocupa com o todo. Ele não prega na igreja, ele tem a sua célula, ele tem a sua função, ele tem o seu trabalho, mas ele entende exatamente o ministério dele. Entendeu? Porque ele entende que sendo ovelha, líder, não faz desprezar o ser ovelha. Ele sabe que apesar de ser líder, ele é uma ovelha. Ele entende esse processo, por isso que é narral. Todos querem ser guias, ninguém quer ser guiado, já percebeu? Todos querem ser líderes, mas ninguém quer ser liderado. Todos querem comandar, mas ninguém quer ser comandado. Todos querem ser donos, mas ninguém quer ser servo. A matemática do Senhor é servo. O que é servo no grego? É doulos. Doulos não vos chamo de servo, mas te chamo de amigos. Aquela palavra servos ali vem de doulos. O que quer dizer? O escravo de orelha furada. Quando fazia 50 anos que estava servindo o seu senhor, o senhor libertava o escravo. Aí ele chegava para o seu senhor e falava assim, eu não quero ser libertado, quero continuar com você. E o caminho era, ou furava a orelha, ou furava o nariz. Entende? E todo mundo sabia que ele era escravo por escolha. Aquele ali é escravo de escolha. Então, a ovelha narral, ela tem esse entendimento. E o que está acontecendo hoje que as pessoas querem liderar sem ser liderado? Por que está acontecendo? É a corrida macedoniana que vem tentando destruir o verdadeiro sentido de ser ovelha.
Mas uma vez que caiu a nossa ficha, tem alguma ovelha tizão aí? Não, deixa eu perguntar de novo. Tem alguma ovelha tizão aí? Olha, o negócio aqui está ficando bom, viu? Vamos perguntar de novo. Tem alguma ovelha tizão aí? Então, esse entendimento de ser ovelha vai nos levar ao quê? A descobrir agora qual das ovelhas que eu sou. Se sou tizão, se sou narral, e depois ele vai falar da outra. Qual o tipo de ovelha que somos e qual é o caminho que temos que tomar. Se no mundo animal proclamou que existe uma ovelha narral, que se deixa ser tratada e ensinada para se tornar guia, para proteger as demais ovelhas, qual o motivo de encontrarmos aqueles que deveriam ser ovelhas como se não fossem? No mundo animal, assim, a própria ovelha que vai se tornando guia, ela aceita ser tratado. E o que é tratar como ovelha? O que significa isso? Quem está perto bebe mais do pastor, mas, consequentemente, apanha mais. É ou não é? Aquele que está limpo, o que tem que fazer com ele? Ele continua podando, não é? Eu sou a videira, vós as varas. Todo ramo que estando em mim, todo ramo que estando em mim não der fruto, corta. Mas todo que der fruto, ele limpa. Então, significa que ele continua passando. Então, a narral, ela aceita, mesmo produzindo fruto, ela aceita o tratamento. Ela aceita ser limpada. Porque ela entende aquele processo com muita naturalidade. A ovelha narral se torna líder, porque além de aprovada, é a ovelha mais próxima do pastor. Qual? A ovelha tem um lado. Qual é o lado da ovelha? O lado do pastor. Agora, além de estar ao lado do pastor, tem aquela que está mais próxima do pastor ainda, que fica mais perto do pastor. Durante o dia, o que nós devemos ter uma rotatividade muito grande dentro da igreja, que a igreja fica aberta todo dia. Não tem um dia que ela não fecha. Tem alguns cultos à tarde, tem culto de manhã, mas eu percebo que tem aquelas pessoas que vai surgindo como líder, e eu falo assim para o novo pastor, observa aquela pessoa ali. Olha como que o interesse dele em ver o bem. A pessoa chega na igreja, a primeira coisa que faz, ele senta do lado. A pessoa, quando se entrega a Cristo na consolidação, automaticamente a pessoa se levanta e começa a trabalhar. E eu quero perguntar para vocês assim, 3 perguntas. Eu não sei se está pronta. Está pronto? Ficou pronto? Coloca as perguntas aí para mim, por favor. Essas 3 perguntas são fundamentais, que eu gostaria que você respondesse ela, tá bom? A ovelha narral se torna líder porque, além de ser aprovada, é a mais próxima. Então, vou abrir um pequeno parêntese. Qual o nível de proximidade que você tem com seu pastor? É a primeira pergunta. Todo mundo tem caneta aí? Tem? Então escreve. Qual o nível? Tem as perguntas aí. Entrega aí, por gentileza. Eles fizeram a pergunta, vai entregar para você, você vai responder e vai entregar. Se você quiser colocar o seu nome, eu acho melhor. Entendendo? Se não quiser colocar o seu nome, não tem problema. Mas eu aconselho que coloque o seu nome. Para na hora que o seu pastor ler, ele saber exatamente que nível de proximidade. Porque baseado na sua pergunta, ele vai lhe procurar depois e vai dar a abertura. Tem uma pessoa que falou assim, pastor, antes de chegar na igreja, eu tinha um medo do senhor. Eu falei, por quê? Você tem uma cara de bulldog, pastor. Tem uma cara de bulldog. Aí eu falei com ele assim, a ovelha só tem o pastor que merece. É só isso que eu respondi. Cada ovelha tem o pastor que merece. Então, a pergunta é, está entregando aí, guerreiro? Vamos esperar acabar de entregar aí.
Isto. Você vai responder nesse intervalo aí que vai ser de 1 minuto para você responder as 3. 1 minuto. Quem não tiver caneta, pode fazer o seguinte. Pode escrever no celular e manda para o pastor no celular. Junto com o celular, manda o Pix. Na nossa igreja, as pessoas mensalmente, eles pegam 1,30 avos do que recebem e mandam para mim. 1,30 avos. Mensalmente. Nós chamamos isso de primícias. Depois vocês vão ser orientados sobre isso. Porque você não pode honrar a Deus, que não vê, e desonrar aquele que você vê. Primeiro você honra quem você vê, para depois honrar quem você não vê. Todo mundo recebeu aí? Sim? Não, quem não recebeu? Levanta a mão. Aqui, ó. O líder narral é a ovelha com maior proximidade do seu pastor. Ninguém que é distante do pastor pode se tornar líder. Para se tornar líder, tem que estar bem colado no pastor e na pastora. Vou repetir. Ninguém que fica longe pode ser líder. Para se tornar líder, tem que ser próximo. E esse próximo sentado ali, viu quando o apóstolo falou que quando a ovelha não vê o pastor, ela levanta e fica procurando? Mas na hora que ela vê o pastor, o que ela faz? Ajoelha e deita, porque ela viu o pastor. Amém? Vamos lá? Dá para todo mundo responder? Vamos lá, quem não tiver caneta para escrever, não tem problema. Todo mundo aqui sabe o WhatsApp do pastor e da pastora, né? As mulheres mandam a resposta para a pastora. E os homens mandam a resposta para o pastor. Tá bom? Todo mundo deve saber o WhatsApp dele e o WhatsApp dela. Esse é o primeiro teste de proximidade. Saber o telefone do pastor. O irmão chegou, qual que é o seu telefone? Nós estávamos lá em Uberlândia o ano passado. Ano passado? Foi o ano passado. E na hora eu fiz a pergunta assim, qual que é o seu Pix, apóstolo Renê? Quase apanhei. Não dele, da equipe. O que é isso? Que absurdo. Você não sabe, eu não tirei foto sua e falei que você está em pecado, não. Eu falei lá, estava desviado. Eu falei, foi isso, estava desviado e acabou de voltar. Foi isso que eu falei. É porque a gente é amigo e tem o mesmo pastor. Então, aí, por exemplo, a gente tem proximidade e liberdade de brincadeira. Porque a gente é só gente, não é? Todo mundo está aí respondendo? Olha lá a primeira pergunta. Qual é o nível de proximidade que você tem com seu pastor? Primeira pergunta. Segunda pergunta. O que motiva você para se aproximar do seu pastor? Qual que é a sua motivação ao aproximar do seu pastor? O que motiva você para se aproximar do seu pastor? Quais os interesses pessoais e ministeriais que movem você para estar perto do seu pastor? Essas respostas são fundamentais, porque ela vai revelar para você agora se você está próximo ou se você está distante. E não tem problema você deixar conhecido do seu pastor e da sua pastora o seu estado atual. Porque a Bíblia diz assim para o pastor, procura conhecer o estado das suas ovelhas.
e põe o coração sobre o gado. Entende? E como que se vai conhecer o estado das ovelhas? Uma das maneiras de conhecer o estado de proximidade ou distância é através desse questionário. Ele e ela vai saber exatamente. Se você responder, eu sou bem próximo, tal, e ele sabe que você não é próximo. Então ele não vai chegar perto de você e vai bater em você, não vai chegar, irmão, vamos tentar alinhar isso aqui. Entendendo? Vamos tentar alinhar. Isso é trabalho para pelo menos 6 meses, para poder fazer um estado geral de todo mundo. Tá bom? 3 minutos para acabar de responder. Pode colar não, viu? Não pode colar não, viu? Enquanto vocês vão escrevendo aí, eu fiz uma cirurgia, e nessa cirurgia, eu estava em casa com aquele cachorrinho que quando a pessoa faz a cirurgia, cachorrinho é aquela bola de sangue e de urina, que geralmente coloca no homem. E eu, no domingo de manhã, eu estava dentro de casa. Dentro de casa. Eu estava muito nervoso porque eu não estava na igreja. Nosso Deus. Minha esposa, está bem não? Eu falei, não estou nada bem. Estou uma pilha aqui, que eu estou aqui dentro de casa e está tendo culto lá agora. Aí o Espírito Santo desceu lá no meu escritório, lá na sala. Sentou e ficou olhando para mim. Eu falei, você está bem? Eu falei, que bem, o quê? Eu tinha que estar lá na igreja. E eu estou aqui com essa encrenca aqui. Ele falou comigo assim, a igreja não é sua não, hein? A igreja é minha. Aí eu falei com ele assim, se é sua, então por que o senhor não paga as contas? Sanguíneo tem esse problema. Por que o senhor não paga as contas da sua igreja? Ele falou comigo assim, porque você está me atrapalhando. Ele falou comigo. Eu tento pagar, mas você acha que é sua, ela é minha. Então quero ver então, o senhor pagar as contas da sua igreja. Eu vou lhe provar que eu sou o dono da igreja. Eu espero que o senhor prove mesmo. Aí eu estava tão nervoso que eu passei mal. Tive que voltar para o hospital. E chegou lá, o médico me deu uma bactéria rara, isolou o andar todo. E o médico falou, você está com uma bactéria rara, não vamos isolar isso aqui. Você não pode ter contato com ninguém. Naquele dia, aí o médico falou, você vai ficar aqui uns 15 dias agora. Naquele dia, entrou uma morte dentro do hospital. E me pegou por aqui assim, ó. E foi me apertando. Aí eu falei, Senhor, a morte veio para o seu mandado ou ela está interferindo no processo? Porque se veio para o seu mandado, eu imaginava morrer com muito gozo. Eu imaginava ver o meu espírito sair dentro de mim e aquela alegria, orando em língua, subindo, porque eu ia encontrar com o Senhor. O que na verdade está acontecendo aqui é pavor e desespero. O que está acontecendo? O Senhor está mandando ela ou ela está interferindo no processo? Se ela está interferindo, eu não estou conseguindo usar seu nome para mandar ela embora. Então, por favor, intervenha. Aí desceu um anjo entre eu e a morte e pegou ela onde estava me pegando. Eu nunca vi ninguém apanhar tanto. Mas bateu, espatifou ela toda. Passou 3 horas, eram as 6 horas, apertei a chamada de emergência, chamei a enfermeira. Uma pessoa tentou me matar, foi tão real que eu achei que tinha entrado uma pessoa. A pessoa entrou aqui e tentou me matar, vocês não viram? Não, senhor, não entrou ninguém. Isso era 6 horas da tarde. 9 horas chegou um rapaz no hospital. Ei, meu pastor, o que você está fazendo aqui, rapaz? A visita é só de 3 às 4. E era um hospital público. Eu falei, não, eu cheguei lá, falei que eu queria visitar os senhores, deixaram eu entrar. Mas o que você veio fazer aqui? O dono da igreja mandou vir cá conversar com o senhor. Eu falei, quem? O dono da igreja. Ele mandou dar o dízimo antecipado de 1 ano. Me dá o número da sua conta. Eu falei, não vem me tentar no leito da minha enfermidade, não. Porque se é dízimo, é conta da igreja. Se é oferta para mim, a minha conta é outra. Você pede a minha conta, dizendo que o dono da igreja mandou pagar as contas dele, então é na conta da igreja. Ele foi lá e depositou.
O que ele depositou, deu para pagar os 4 meses atrasados que a igreja devia. Ainda sobrou caixa para pagar o ano todo. No outro dia, o médico chegou perto de mim e falou: olha, o antibiótico que te demos como preventivo matou a bactéria. O senhor está de alta. Eu cheguei em casa, a irmã chegou, aí eu voltei com o cachorrinho de novo. Aí a irmã, uma velhinha chegou lá: meu pastor. Eu falei: pois não, irmã. O que a senhora veio fazer? O dono da igreja mandou eu vir aqui. Ela me deu R$2. Aí na hora que ela saiu, eu falei com ele assim: engraçado, o senhor manda uma pessoa mandar R$10.000 de um ano de dízimo, e para mim o senhor manda R$2. O senhor deve estar com algum problema, porque não tem lógica. Como que eu vou pagar minhas contas? A sua está tudo resolvido, agora falta a minha. A irmã saiu, chegou outra velhinha: ei, meu pastor, saudade do senhor. Pois não, irmão, é que o dono da igreja mandou eu vim aqui trazer uma ofertinha para o senhor, R$5. Aí eu olhei: o senhor está brincando comigo, eu não vou ficar nervoso de novo, senão eu vou voltar para o hospital. Então, tudo bem, o que está acontecendo? Eu fiquei 100 dias dentro de casa, sem poder ir na igreja. Nesses 100 dias, apareceu gente de tudo que é canto, dizendo a única frase: o dono da igreja mandou lhe trazer uma oferta. Eu coloquei todas as minhas contas em dias estando dentro de casa. A igreja tem um dono. E ela pertence ao Senhor Jesus. E a igreja tem um pastor que está aqui na frente, que ele que deu o pastor para vocês. Então você tem que responder isso aí com sinceridade. Não precisa inventar discurso. E coloca o seu nome para quê? Para que ele possa depois, e ela, analisar e poder chorar junto. Rapaz, não sabia, achava que estava tão próximo àquele, está distante. E esse aqui que fala que está tão longe, eu achava que ele estava tão perto. Meu Deus, nos ajuda. A sua igreja. Tá bom, pessoal? Todo mundo respondeu? Amém? Então pronto. Então você vai, agora vamos aproveitar aqui e fazer 2 coisas e depois a gente termina. Vem cá, pastora, por gentileza. É impossível ser tison se não tiver ligado ao pastor. Você não pode ser tison de si mesmo. Você não se faz líder. Você anda ligado ao seu pastor e ele te abençoa para você ser líder. Quem quiser ser líder tem que aprender a se submeter. O problema é que a personalidade desajustada do Nahal impede que ele desenvolva uma liderança eficaz. Então, se você entende que você tem os mesmos sentimentos de um Nahal, mas está faltando alguma coisa, você precisa tratar o seu comportamento. E o comportamento só tem uma pessoa que pode colocar a mão na sua cabeça, é o seu pastor. Eu estava num congresso com Valnice Milhomes, uns 5.000 pastores. E ela começou a orar, e foi caindo líder e pastor endemoniado. Eu estava com os meus 12. Eu olhei para eles assim: o que cair vai tomar um couro no que chegar na igreja. E falei para eles assim: quem tem que curar vocês sou eu. Não cai, não. E fiquei assim, de costas para a Valnice, de frente para eles. Está tremendo a perna, eu estou vendo. Mas não tomba, não. A minha esposa, você fez isso. Ela estava lá do meu lado. Verdade. Quem tem unção para curar a sua vida é o seu pastor. Entende? Então nunca fica longe. Quem tem unção para curar a sua vida, mulher, é a sua pastora. Então nunca fica longe. Fique perto. O inimigo vai fazer de tudo para você ficar distante. Ainda mais se você for Nahal. Porque se você for Nahal, essa cidade vira de perna para o ar. Você vai ser o líder que nasceu para ser um conquistador de vidas para a glória do Senhor Jesus. Você vai ser um instrumento poderoso, porque você é Nahal. E sendo Nahal, você vai ajudar a conduzir essa cidade para o rumo certo e para o lugar certo, na autoridade que é no nome de Jesus.
O líder Nahal é o líder que ouve sim ou não, e ele não muda o seu comportamento. Ele, quando é não, e quando ele ouve o sim, é sim. Ele não sai sapateando porque ouviu o não do pastor. O pastor disse não, eu falei, não, o pastor sabe. Entendendo? E olha, quem trata com pastor é pastor. Não é ovelha. Quem trata com pastor é Deus, não ovelha. Então, honra teu pastor, em nome de Jesus. Nahal é uma espécie de ovelha que só pode estar à frente do rebanho se estiver próxima do pastor. Às vezes o rebanho da célula, vocês estão sendo treinados agora com a célula familiar, mas vai chegar o dia do start para a cidade. Vai chegar um dia que a tecla entre para a cidade vai ser acionada. E quando for lá, você já vai estar com uma ovelha líder, uma ovelha Nahal, para ser um instrumento de bênção para essa cidade e para esse lugar lindo, maravilhoso. Eu não conheço igreja no Brasil que tenha a estrutura territorial que vocês têm. De espaço, a quem muito é dado, muito vai ser exigido. Vocês receberam muito, muito, em tão pouco tempo. Nahal não se preocupa com ciúmes e invejas. Ele vê o outro perto do pastor, ele não tem ciúme, porque o pastor parece que dá mais atenção para aquele. Porque ele está longe disso. Ele se aproxima não para provar que ele também consegue. Ele se aproxima porque ele sabe que ele é um instrumento de Deus também para contribuir. A segurança do pastor em Nahal, para o pastor, é um prazer ver nascer o Nahal. Não tem coisa melhor para um pastor do que ver líder surgindo na igreja. Não tem prazer maior em um pastor do que ver a pessoa se despontando para ser um líder de ponta, para ser um líder. Não tem coisa mais gostosa quando você vê uma pessoa que todo mundo olhava para ela e não tinha perspectiva e de repente está lá liderando, como este homem que Deus tirou do mundo das drogas. É lindo tudo isso. Cada ele contando para nós da vida pregressa. É lindo o que Jesus fez. É lindo o relacionamento dos dois, como nasceu. Ele contou tudo hoje, minha filha. Entendendo? Aproveitou, né? Exatamente. Eu vejo meu pastor, quando muito, 3 vezes no ano. Mas o WhatsApp funciona. E no particular ele responde. Então é assim que funciona. Infelizmente, existe igreja que quando o pastor volta de viagem, o rebanho está fragilizado, porque o Nahal não se posicionou. Então, aqui não vai acontecer isso. Toda vez que o pastor viajar, por causa da responsabilidade que Deus deu para ele, territorial, de espaço, na denominação, os Nahal vão fazer com que a coisa aconteça e haja crescimento. E quando ele chegar, quem é aquele? Aquele converteu naquele dia, aquele já está sendo discipulado por esse, aquele já está fazendo isso porque é Nahal. Tem algum Nahal aqui? Não, não é amém não, irmão. Tem algum Nahal aqui? Meu Deus, eu vou perguntar se tem algum tizom, vou ver qual dos dois está maior. Tem algum tizom aqui? Tem algum Nahal aqui? Olha a quantidade aqui. Deus te abençoe no nome de Jesus. Que o Senhor te dê graça na autoridade que há no nome de Jesus. E o seu coração mantenha ele aberto, porque você vai continuar sendo ministrado de forma extraordinária. Né? Você combinou comigo 50 minutos. Olha aí o que você fez. Estou tratando com ele aqui, irmãos. Combinou comigo 50 minutos, cada administração. Não atrasar, gasto 1h30. Aí, só estou esclarecendo aqui que eu não quero carregar a culpa, não. Então, eu vi até que colocou no telão ali com qual que você se identifica mais, né? Tizom, Ahil, Nahal. Tizom é se você entende que você é ovelha. Então, todos nós somos Tizom. Quem aí é Tizom? Agora, vai ver que tem Nahal e Ahil. A Rio vai ser ministrado daqui a pouco, não é comigo ainda.
né? Eu vou dar uma direção para quem entende que é Nahal. O papel da Nahal é identificar os inimigos. Se você quiser anotar aí, o tema dessa ministração é identificando a presença dos inimigos. Esse é o papel da Nahal. Esse é o papel da ovelha guia. Aquele que entende, que é líder. Aquele que entende. Então, para você, Nahal, vai aqui um texto bíblico. 1 Pedro. Primeira Pedro, capítulo 5. Versículo de número 8. Tende bom senso e estais atentos. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como um leão, que procura a quem possa devorar. A ovelha Nahal, ela é ligada ao seu pastor, e ela cumpre uma missão dentro do território do aprisco ou do pasto, aonde o rebanho esteja. Essa ovelha, ela tem um papel, ela cuida do pastor, ela cuida do rebanho junto com o pastor. Para que você tenha uma ideia, funciona assim: o pastor está conduzindo o rebanho. Se o pastor precisa se ausentar, a Nahal toma a frente para que o rebanho não pare, e ela continua conduzindo. Deus me deu um privilégio nós tínhamos passado por esse encontro alguns meses, 2 ou 3 meses, e passamos lá com o apóstolo René, nesse seminário, e quando nós viajamos, fomos para a Jordânia, fomos para Israel, e ficamos um tempo na Jordânia. Me lembro que nós estávamos vindo do Monte Nebo, e quando nós estávamos vindo do Monte Nebo, nós paramos em um restaurante para almoçar, e eu avistei um pastor conduzindo as suas ovelhas. Quando de repente aquele pastor sai da frente daquele rebanho, uma das ovelhas, ela se posiciona para que o rebanho não parasse. E naquela hora, pelo fato de ter passado por esse encontro e aprofundado nesses assuntos, eu pude identificar que aquela era a Nahal. A Nahal também, ela é a última a ser contada. Quando o pastor chega no aprisco, ele abre a porta do aprisco, as ovelhas entram todas na contagem, a Nahal fica no fim, para que não fique nenhuma para trás. Então, o papel da ovelha Nahal é identificar os inimigos, olhar o que está chegando de perigo no aprisco. E existem 4 ataques que a ovelha Nahal percebe, e ela vai até ao pastor para que o pastor possa providenciar-se, se resolver, que ele possa tomar as medidas. O primeiro é o lobo matador. Quem está anotando, anote: o lobo matador. Nós temos que tomar cuidado com o lobo matador, porque o lobo, ele nunca vem só. O lobo sempre vem com a sua alcateia, e ele vem não para simplesmente matar uma ovelha para comer. O lobo entra no meio do território para poder dissipar, para poder matar, ferir o maior número de ovelhas que puder. O maior número de ovelhas que ele conseguir. Aqui nós temos que ter esse cuidado, pois apenas o lobo pode causar a maior destruição da história. Somente o lobo tem essa capacidade. A meta, o foco do lobo é se organizar em alcateia e matar o maior número de ovelhas que pode. O lobo, ele se alimenta de carne. Esse lobo, logo que você está pensando em um animal, eu quero trazer para o espiritual, é a carnalidade que tem tentado e tem entrado em muitos apriscos. A carnalidade, ela vem e ela pode causar efeitos de destruição que não podem nem ser mensurados.
Eu vi ministérios sendo totalmente destruídos por causa de carnalidade que entrou, foi para o altar, ninguém avisou o pastor, e quando o pastor percebe, a carnalidade já havia tomado todas aquelas pessoas. Na Bíblia, o lobo significa carnalidade, mas não é uma carnalidade qualquer, é uma carnalidade que não pode ser mensurada. Mas a ovelha narral percebe, ela aproxima do pastor e ela dá a dica: olha, tem carnalidade aqui, tem carnalidade na nossa igreja, tem gente subindo no altar com namoro ilícito aí na rua, pastor. Pastor, tem gente no altar vivendo uma vida promíscua. Se o pastor der ouvido para narrar, ele consegue deferir grandes erros e tirar do meio da igreja. Certa feita, nosso ministério estava ainda começando a caminhada, e olha que coisa parece boba, mas faz muita diferença. Uma irmã, ela ministrava louvor. E ela trabalhava numa agência lá do Banco Itaú, e ela recebeu um bom dinheiro, e ela então comprou uma mercearia. E nosso ministério começou assim com uma batalha, mas era numa praça, do lado de cá era a igreja Batista Viver e Crer, e do outro lado era a igreja católica. Então era uma guerra. Aí um dia as irmãs lá do negócio de oração da católica foi lá, na verdade elas eram só prima até então, aí elas, depois que se tornou irmã, elas foram para lá e foram assistir o culto. E aquele dia foi um mover, uma delícia, que culto. Acabou o culto, uma senhorinha chegou para mim e falou: nó, quase que eu aceitei esse Jesus que o senhor falou dele aí hoje. Eu falei: por que a senhora não aceitou? Ela falou: porque aquela mulher que está cantando lá, é ela que vende pinga e cigarro para o meu marido. E de noite ela ministra a vida. Tem nada a ver, né, irmão? Já encontrei muitas situações assim. Ah, mas é o trabalho dela, é. Mas é o altar do Senhor também. E eu não posso deixar que essa carnalidade me leve, me tire o espiritual. Porque a carnalidade, ela apaga o espiritual. E a gente começa a achar que está tudo normal, irmão. E o mundo está entrando na igreja, carnalidade está entrando na igreja, as coisas estão sendo normal na igreja. Agora me levanta um pastor do inferno aí, dizendo que é pastor lá no carnaval, e começa a falar que para com isso, para com fundamentalismo. Cara, você tem que estudar o que é fundamentalismo, para você ver o que o cara estava falando. Fundamentalismo é o que ao longo da história cristã vem acontecendo, vem firmando qual é a nossa fé, né? Talvez até aí na católica, um dia você falou o credo, você disse que rezou, mas na realidade é uma confissão de fé. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, eu creio no Cristo Jesus, o Filho da Virgem Maria, tarará, tarará, tarará. Aquilo é uma confissão de fé que vem fundamentando o cristianismo em toda a sua história. Aí agora vem alguém e diz: todo esse fundamentalismo não presta, você é livre para fazer o que quiser, e tem gente batendo palma. Ei, Narral, quando você vê essas coisas entrando na igreja, às vezes o teu pastor nem sabe, mas pastor, esse símbolo aí, ó, não é bom não, tem gente usando um negócio errado aí, só fica ligado aí. Narral é para isso, Narral é para não permitir que a mentira, a fofoca, a inveja, a dissensão, a carnalidade adentre a igreja. A segunda coisa que um Narral tem que identificar, o urso imoral. Quem está anotando aí, anote. O urso imoral. A especialidade do urso é a imoralidade. É o espírito de Sarcós. O mesmo que sarcófago. O urso destrói o rebanho com imoralidade, provocando as situações mais absurdas e imagináveis que você pode pensar. Vai aqui uma informação para você. Existe um mundo promíscuo lá fora, de zoofilia. E o animalzinho mais desejado, mais procurado, que pagam caro para manter relação homem com animal, é a ovelha.
Isso poderia ser só uma coincidência, se isso não tivesse um parâmetro com o espiritual que está na Bíblia, que nós estamos falando aqui de ovelha, de pastor. Agora, olha que coincidência, o animal que paga o mais caro, o mais desejado por aquelas pessoas, eu não sei nem que nome eu dou para elas, que vivem nessa prática da zoofilia, o relacionamento com o animal, é esse animalzinho mais desejado, pagam caro por ele para ter uma relação com ele. Se você pegar essa apostila aqui depois, tem uma pessoa me procurou, dentro da autorização do pastor, depois já tem, o apóstolo Jeff mandou para o senhor, mandou em digital, está tudo aí digital. Aqui tem a foto de um animal, né, que nasce metade de gente e metade de ovelha. Então, irmão, a gente tem que tomar cuidado com essa imoralidade que está querendo entrar na igreja, e tudo pode, isso é bobagem, isso é retrógrado, isso não tem que acontecer, aí isso é lá no passado, e a imoralidade entrando dentro da igreja. E quando vê, as bases da igreja estão destruídas. Deixa eu te falar, filho, embora ele disse aqui o negócio da idade, mas é verdade. Mas eu cuido de pastor, hoje eu cuido de 32 pastores. Ele não quer assumir. Eu cuido hoje de 32 pastores. Alguns são, hoje são pastores, são pessoas reformadas da polícia. E o que eu tive que tratar na vida de alguns, não queira saber. Porque a imoralidade vai entrando sorrateira na vida das pessoas. Me desculpe dizer isso, filho, mas é gente que está cantando, está orando, está na igreja levando. A única coisa sai. A gente quando sai fora só sabe comer pizza, coca e hot dog. O resto a gente tem que pedir os outros para pedir. Está no aeroporto, está vendo aquela aeronave parar em Londres, querendo ir embora, nada, o atraso, está falando nada, mas também não estou entendendo nada, está tudo em inglês. Aí eu conversei com o pastor da lá, falei, o que está acontecendo aí? Não vai embora não? Aí ele foi lá, ele voltou e falou, não, que a aeronave não estava pousando, uma ave entrou na turbina, estão mexendo na turbina, danificou algumas coisas. E aquela hora eu pude ver uma coisa, uma ave de ferro de toneladas e toneladas e toneladas. Foi paralisado por uma ave que talvez não pesava 2 quilos, 3 quilos, 4 quilos. Porque tem coisas pequenas que paralisam coisas grandes. Ei, igreja, o Espírito Santo está me incomodando aqui. Tira essa pontinha de moralidade. Esse pensamentozinho que às vezes você pensa, mas é só um pensamento, é só um olhar. É algo que só eu sei. É isso que está te paralisando. É isso que está te tirando do propósito de liderança. É isso que te tirou o coração de líder. É isso que te tirou o desejo de cuidar, o desejo de observar, o desejo de dar a vida para o outro. Coisas pequenas. A terceira coisa, ou o terceiro inimigo que a Nahal deve identificar, o falso leão. A Nahal identifica a presença do falso leão e corre para o pastor a fim de avisá-lo, porque Nahal tem a função de alertar o pastor em todo o tempo, para que nem ele, nem ela, nem as ovelhas sofram o contra-ataque dos inimigos. O falso leão tem 2 formas de agir: dizimar o rebanho e destruir o pastor. O falso leão é aquele que vem não só para matar as ovelhas, mas também com o propósito de destruir o pastor. Destruir a imagem, destruir a história, destruir tudo que o pastor carrega. A gente tem que tomar cuidado, irmão, porque existem tipos de leão. Existe o leão da montanha e o leão da floresta. E a gente tem que tomar cuidado, porque tem um leão que ele nem para comer serve, ele depende de comer, depende da leoa e dos caras. Mas tem um leão que sobrevive. E que quando ele ruge, tudo muda.
Esse leão, quando ele ruge, a estação muda, o calendário vira. Então a gente tem que parar de ouvir o leão, porque o leão paralisa a igreja com medo. Então, viu? Tem um leão que vem rugindo, tem aquele que vem rugindo como leão, mas ele não é leão, ele quer pôr medo, ele quer trazer uma conversa que paralisa, porque medo paralisa. Está aqui uma psicóloga, eu não posso estar falando bobagem aqui, mas para mim o medo é a porta para a depressão. Porque olha só, que você vê uma pessoa com medo, ela se isola, ela se esconde. Assim foi quando o medo entrou. O medo entrou lá no jardim. O Adão estava lá, tudo numa boa, tudo legal. Aí a Eva disse: eu comi. Você percebe que quando a Eva come, nada acontece? O negócio só vira quando o Adão come. Porque eu não sei se foi 3 minutos ou se foi 3 horas para ela dar para ele. Eu sei que ela comeu e depois deu o seu marido. Quando ela comeu, tudo continuou normal. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem coisa que você está vendo na vida dos outros, está tudo normal. Não quer dizer se você fizer, vai ficar normal também. Se Deus te deu uma direção, Ele vai cobrar de você. Ele não tinha falado com a mulher, Ele tinha falado com o homem. Ele não cobra da mulher. A coisa vira quando o homem come. Aí comeu Adão, aí a casa caiu, irmão. Já era. Bomba. Você percebe que a primeira ação dele é se esconder? E por que ele esconde? Vamos lá. Vamos relembrar o texto. E aí veio Deus na viração do dia. A gente pode até falar que ele estava ali todo dia, irmão, mas eu só tenho um registro que ele estava ali aquele dia. Veio Deus na viração do dia. E Deus vai para o lugar do relacionamento. Tem um lugar que Deus te procura todo. Tem um lugar que Deus quer te ver. Aí ele fala: Adão, onde tu estás? Aí o Adão resolveu brincar de pique-esconde. Eu me escondi. Por quê? Porque eu tive medo. Ei, sabe por que muita gente, graças a Deus, não chegou aqui em Palmas? Fecha as fronteiras para eles entrar aqui. Líder parando porque está com medo. Mas por que o medo entrou? Porque o leão teve espaço, o falso leão, de produzir medo. É comprovado cientificamente que só há 2 formas de uma ovelha ficar estéril. Uma eu falei ontem, quem lembra? Apanhou sem necessidade, ela se fecha. A segunda coisa que faz uma ovelha ficar infrutífera é o medo, se ela estiver assustada. Então preste atenção. A primeira é quando ela apanha sem necessidade, se uma ovelha for corrigida de forma desnecessária. A segunda é por medo. Agora você vai entender que é por isso que Jacó pega as ovelhas. Olha como é que Jacó era inteligente, irmão. As ovelhas estavam lá tudo mal cuidadas. Aí o sogro dele faz um negócio com ele. Ele falou: as branquinhas minhas, manchadas suas. Aí o que ele faz com ela? Ele leva ela para um rio, uma água, águas tranquilas, e colocou elas para beber água. E elas olhando, olha para você ver como é que a bichinha reproduz o que vê. Elas olhando para aquela listada, nasceu tudo manchado, os caras. Aí Jacó, já numa levada, ficou bom. Aí vão trocar esse negócio. Aí ele vai e faz de outro jeito. Entende? A missão do pastor é te levar a um nível de tranquilidade que você reproduza. Mas para isso você tem que sair dos seus esconderijos que o falso leão te encurralou. E o falso leão, ele encurrala assim, ó: não dá mais, isso não é para você. Você não foi chamado para ser líder. Não é verdade? Você não é capaz. Eu tinha uma célula lá em casa, ela era difícil, irmão. Porque célula, ela tem que ser no mesmo dia, no mesmo horário, toda semana. E ela não pode passar de 30
de 30, 45, no máximo 1 hora a célula tem que começar a acabar. Acabou a célula, quiserem ficar fazendo lanche, passar a noite, beleza, não tem problema. Mas quando a gente estava com célula, a minha célula, pelo fato da agenda, hoje eu estou pregando fora, então ela era cada dia, cada semana ela era um dia da semana. Mas mesmo assim estava indo, e eu estava fazendo para motivar meu filho, que ainda morava comigo. Aí teve um dia que eu preparei tudo, mandei os convites, nós tínhamos uma lista lá e tal, o pessoal ok. Até hoje eu não entendi o que é ok. Você manda mensagem para ok, aí depois não faz. Aqui não acontece não, toma cuidado. Toma cuidado, você não é de Deus não. Ok, o que é ok? Eu perguntei o que é ok. Aí eles mudaram a resposta, começou a colocar ciente. Mas ciente, mas também não aparece o negócio. Eu perguntei, não estou entendendo o que é ciente também. Tive que explicar. Mas enfim, mandou todo mundo, ok? Preparei tudo, eu tinha um negócio, eu colocava a célula, no começo ela já batia em todo mundo, Deus já dizia ali, o negócio aconteceu. Eu colocava um versículo lá debaixo da cadeira, falava, ó, nessa cadeira tem um versículo, você não quer tocar de cadeira, na outra tem outro, quem sabe? Se você sentir agora de mudar, tinha gente que trocava de lugar. Tinha pessoas que tiravam ali, irmão, o versículo lia e começava a chorar. Pronto, aconteceu, o céu é isso. Fica com muito gesso, não, você não vai chegar a lugar nenhum. Deixa o Espírito Santo mover. O Espírito Santo ele quer que nós, viu, pastores? Desculpe falar assim, não deu nada com vocês, falando comigo. Deus está me pedindo o seguinte: ele já tem toda uma programação domingo. Quando ele chega lá domingo, não dá nem para ele fazer nada, é abertura, louvor, ofertório, palavra e a bênção apostólica, mas em paz. Não tem um espaço para ele mover, não. É do jeito que eu quero que está acontecendo. Esse dia Deus falou comigo. Deixa ele fazer, deixa ele mover. Terça-feira, antes de eu vir para cá, foi meu Deus, foi um negócio assim. E eu tinha preparado toda uma pregação, mas aí, no final, Deus só falou comigo: eu não preciso da sua teologia. Eu sou Deus. A gente às vezes quer ser mais do que Deus. Mas aí estava lá na cela e não apareceu ninguém. 8 horas, 8, 10, ninguém. Falei com meu filho, fazer a cela. Meu filho me observando. Fizemos a cela, acabou a cela, juntei as coisas, guardei o suco, estava tudo lá preparado, um lanchinho. Meu filho olhou para mim e falou: aí pai, vai parar com a cela? Para com a cela. Falei: não, meu filho, a cela não vai parar. Essa cela não acontece porque algumas pessoas vêm aqui, não, meu filho. Essa cela acontece porque eu estou aqui. Quando você entender que você não está condicionado aos outros por aquilo que você é, você vai fazer mais daquilo que você foi chamado para fazer. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Eu conheço esse olhar seu há muitos anos. O terceiro inimigo que a Nahal tem que informar o pastor: ladrão do rebanho. Os ladrões do rebanho são o pior tipo de ataque que as ovelhas podem receber. É o quarto, é o quarto inimigo. Eu falei qual? Terceiro. Aí o negócio aqui está manto. Não estou enxergando nada, não estou perdido aqui. Vesúvias. Para dependência. Está embaralhando. Os ladrões do rebanho são o pior tipo de ataque que as ovelhas podem receber. Quando nós voltarmos ao texto de João 10, você percebe que Jesus vai sistematicamente falar e repetir sobre o ladrão. Esse ladrão que vem para roubar as ovelhas, que vem para roubar o rebanho, que vem para saquear o rebanho. Existe o pastor e existe o falso pastor. Vou falar disso aqui com muita prioridade, porque não muito distante dos dias de hoje, eu vivi uma situação assim dentro do ministério. Uma pessoa chegou, disse que era pastor, os filhos dele já estavam na igreja. Primeira coisa que eu falei: não, poxa, se os filhos dele estão aqui, ele veio porque aqui é bom. Beleza. Começou a caminhar comigo 1 ano, 2 anos, e ele, por ser um pastor, se aproximou de mim. Mas aí eu quero falar uma coisa aqui para o senhor, pastor. Eu fui informado, mas eu não ouvia na aula.
A Nahal me disse, esse pastor é assim, assim, assim. Ele já fez isso, isso e aquilo. Eu disse, não, rapaz, aí tá mudado, tá mudado. O pastor acredita em tudo, né, rapaz? O cara chega aqui e tira o gema aqui e fala, não, já pode entregar a chave da igreja para ele. Ele levantou a mão, ele aceitou Jesus, irmão, ele vale a pena, é uma nova criatura. E aí que eu entendi que levantar a mão e mudar de caráter está uma distância muito grande. E aí eu fui dando crédito para ele, ele foi se aproximando. Meu líder de louvor teve um problema, saiu, ele assumiu o louvor, vai. Quando foi de repente, ele mandou uma mensagem para mim, imagina, tudo bem, tudo normal. Quero te agradecer, isso é bênção da minha vida, eu te amo. Quando começou assim, pode repreender que é Satanás falando. Sempre Você foi tudo bem. O que eu sei foi o Senhor que me ensinou. Eu te amo. Vai. Como é que é? O discurso sempre é esse. Não, isso acontece só comigo, né? Mas eu vou ficar um tempo em casa, eu preciso de cuidar da minha família e tarará. Pastor, que isso? O senhor é líder do louvor, o senhor é da minha equipe de liderança. Seus filhos estão comigo ali. Daqui a pouco chega a mensagem dos filhos. Pastor, eu quero cuidar desse. Semana que na outra semana, culto na casa dele na garagem. Levando uma galera. Irmão, eu sou um cara muito tranquilo. Até mexer com as ovelhas que eu tenho. Toca em mim, mexe comigo, mas minha família, as ovelhas, não mexem que o pau quebra. Aí, irmão, eu disse na cruz. Eu não sou esses homens que ficam dando soco nos outros, não. Graças a Deus. Eu não disse tanto. Eu não cheguei nesse nível. Chamei minha liderança e falei umas verdades com eles sobre o que está acontecendo. O mais triste, tem duas pessoas, irmão, que quando é a fração que eu te falei, é a esposa e a ovelha. Esposa tem um negócio, quando ela vê um negócio, ela vai dar problema. Amor, que isso, não é assim não. Você tem que ter um outro olhar, meu bem. A gente fala com ela. Aí depois que o negócio dá errado, ela vem. Mas parece que ela tem prazer. Eu te avisei. Eu falei. Rapaz, aquilo dói, viu, minha irmã? Você sabe como é que faz, né? E ovelha na rua quando avisa também que você não dá ouvido. Aí um líder meu, chegou para mim, meu ouvido, te falei. Mas eu te falei, eu contei para o senhor. Falei para o senhor que eu já tinha feito isso em 2 igrejas. E sabe o que é triste, pastor? Olha, a Nahal falou comigo. Ele vai machucar aquelas pessoas, vai roubar elas. Depois o Senhor vai ter que pegar elas e cuidar delas. Porque é isso que acontece. Eles são ladrões e mercenários. Eles querem o que o outro tem, mas não quer fazer o que o outro fez. Não quer viver os processos. Ele não quer passar o caminho, ele quer só fazer. Só que eu te dizer uma coisa, filho, falso pastor, a máscara cai. Mas quando a Nahal falar, pastor Guto, estou ministrando para vocês aqui, né? Eu recebo. Porque esses ladrões, eles não são de hoje não, irmão. Eles são desde os tempos antigos. Trazendo para a história. Você vai ver falar sobre Nebaiote e Quedar, que são filhos de Ismael. Deixa eu te dizer uma coisa, meu filho. Não carregue Ismael na sua casa não, senão vai atrapalhar o Isaac a ser feliz. Um dia, o Isaac estava desmamando,
No deserto, quando faz 3 anos, passa um período ali, correu muito risco de não viver. O Ismael está desmamado, 3 aninhos correndo, o Isaac, e o Ismael começa a caçoar dele. A Sara fala assim: pega essa mulher, o menino dela, manda ela embora da minha casa, porque ninguém vai ficar zombando da minha promessa dentro de casa. Sabe qual que é o nosso problema? É que nós aceitamos pessoas que estão zombando da nossa fé e da nossa promessa dentro da nossa casa. A gente tem que mandar embora. Sabe o que acontece um milagre na casa de Jairo? Que Jesus vai fazer o que Jairo tinha que ter feito: mandar sair algumas pessoas que estavam atrapalhando o milagre acontecer. Quando nós lutarmos por aquilo que é nosso, nós formos na algo, meu irmão, a gente vai viver promessas de Deus. A gente vai viver aquilo que Glória a Deus, aleluia. Deus tem uma promessa para você, você concorda com isso? Amém. Você é tizom? Você é tizom? Então comece a ter postura de Nahal. E Nahal sabe ser ovelha, mas quando precisa vira leão, por causa do rebanho da casa do Pai. Dê um aplauso ao Senhor. Coloque sobre os seus pés, não quero atrasar ninguém não. Coloque sobre os seus pés.